Esses dias atrás eu ouvi uma história, uma espécie de uma metáfora sobre opiniões. E eu achei muito interessante expor aqui pra gente desenrolar esse assunto sobre isso, amor. Ah, vamos falar sim. Era mais ou menos assim. Tinha dois personagens. Um dele era um senhor chamado Angenor, que tinha lá seus 70 e poucos anos, tinha acabado de ficar viúvo. E ele junto com sua esposa, né, que faleceu há pouco tempo, tinha o sonho de ir para um cruzeiro, de passar uma semana aí andando pela costa brasileira, conhecendo os locais e tal. E daí ele conseguiu. Assim que ela morreu, ele falou: preciso realizar esse sonho aí que a gente tinha junto, antes que eu também não possa mais. E ele foi lá na agência e comprou sua passagem e embarcou aí no navio. Nesse mesmo navio tinha um jovem chamado Enzo, de 18 anos aí, cheio de sonhos, que também tinha desde criança um desejo grande de ir para um cruzeiro e conhecer os locais. E ele também foi lá na agência, comprou sua passagem e embarcou nesse navio aí, nesse cruzeiro que ficou por 7 dias viajando pela costa brasileira e parava, né, em várias praias para descer, conhecer as cidades. E coincidentemente, nesse período aí que eles foram, nessa viagem em específico, era uma viagem de comemoração desse navio, da tripulação ali. Então foi uma semana atípica para aquele passeio. Foi uma semana que teve muito mais festas, comemorações, bebidas diferentes, comidas diferentes. Foi uma comemoração muito mais intensa do que o normal era naquele trajeto, ali naquela situação. Daí, passado uma semana, quando o navio atracou ali no Porto de Santos para eles descerem, tava lá a filha do Angenor, que era viúvo, né, o senhor, e a mãe do Enzo tava lá esperando eles. Daí elas acabaram se conhecendo ali enquanto esperavam os dois descer e conversaram e tal. Daí cada uma contou sua história, né, que uma falou: meu pai é viúvo e queria ir. Daí a outra falou: meu filho gosta muito de navio e tal, e também queria ir. E beleza. Daí até que os dois desceram e chegaram ali. Daí a mãe do Enzo perguntou: e aí, meu filho, como é que foi, né? Daí o Enzo falou: mãe, foi uma delícia. Teve festa todo dia, tudo open bar, eu bebi pra caramba lá. Acordava de manhãzinha, o café da manhã já era bebida. Foi uma loucura, muita festa, muita badalação. O barco agitava, eu não sabia se eu tava bêbado ou se era o balanço do barco. Aproveitou navios, né? tudo que tinha direito. Isso, parava nas praias, aí a gente descia nas praias, tinha festa de novo nas praias para receber a gente. E foi uma delícia, eu aproveitei muito, mãe. E nisso o seu Angenor descendo ali junto, né? Demorou um pouquinho mais para chegar, porque era velhinho. Aí a filha dele perguntou: e aí, pai, como é que foi o passeio? O senhor gostou, né? A realização de um sonho, né, que o senhor tinha com sua esposa, com a minha mãe, né, no caso, que faleceu. Daí o seu Angenor falou assim: filha, foi uma tremenda uma enrascada. Eu tava lá no navio e tinha festa todo dia, tinha barulho todo dia. Eu ia tomar um café, já tinha gente bebedando ali, gritando, falando alto. Depois o navio ficava balançando o tempo todo, eu não conseguia dormir, me sentia enjoado, uns remédios não podia tomar por causa dos medicamentos que eu já tomo. E depois o navio parava o tempo todo, filho, toda hora ele ficava parando. Eu fui lá para andar de navio e toda hora ele parava nas praias para descer. E eu não queria descer, eu só queria andar de navio. Então foi um tal de anda, freia que pra mim foi um pesadelo, filha. E aí, amor, essa foi a história que eu ouvi. E como é curioso, né, essa questão, uma mesma situação, dois pontos de vista e duas opiniões tão diferentes sobre a mesma coisa, né? Interessante demais. E o nosso mundo, né, em tudo tem isso, né? Opiniões tão diferentes sobre a mesma coisa, a mesma vivência, a mesma situação. Isso é legal, né? Essa pluralidade. Nossa, agora fodeu. Mas essa opinião plural que a gente tem aí, né? Nossa, demais mesmo. Você tem alguma opinião para falar sobre isso, assim? Sim, conforme você foi falando, eu já fui pensando exatamente isso, sabe? Até mesmo sem saber o final da história,
Eu já imaginei que fossem percepções totalmente diferentes, porque o estilo de vida, o momento de vida de cada um dos personagens aí é totalmente diferente, né? Sim. Um já viveu a sua juventude, aproveitou dentro do que podia aproveitar no período dele, né? Teve ali o relacionamento, já é viúvo, já teve filhos, já tem filhos adultos. E ir num local onde tem muita festa, claro, tem exceções, tem pessoas mais velhas, a gente não pode generalizar aqui, né? Sim. Mas tem pessoas mais velhas que gostam de passeios assim, que tem festas e tal. Mas sim, depende muito do que a pessoa viveu, do que ela está vivendo naquele momento. Então a percepção dele sobre o mesmo ambiente, com certeza ia ser totalmente diferente do jovem que foi lá realmente para bagunçar, se divertir, conhecer gente nova, né? Tá em outro pega, né? Exatamente. E isso a gente pode, como você falou, levar para outras situações da vida, né? Em vários momentos, não só em reuniões, assim, tipo festas de casamento ou outros eventos. Para coisas mais simples do dia a dia, né? Sei lá, uma ida ao supermercado. Uma pessoa pode gostar e achar aquilo interessante pela variedade de coisas que ela vai ver, que ela vai conhecer de repente pessoas, encontrar pessoas conhecidas no supermercado, parar para conversar com o caixa, né? E achar aquilo um evento maravilhoso do dia dela. E tem gente que odeia fazer supermercado, que vai por obrigação, que não vê a hora de sair. Então, para várias coisas isso se encaixa, né? Depende muito realmente da percepção de cada um para cada atividade ali do dia a dia, né? É verdade, é uma questão bem particular de cada um, né? Eu vejo, vou dar um exemplo assim, bem esdrúxulos aqui, mas é o que veio na cabeça agora. Por exemplo, a sua mãe, né? Ela sempre trabalhou ali recebendo pessoas em casa. Sim. Então hoje a gente vê que quando a gente vai ou quando ela recebe pessoas, ela recebe tão bem, né? Com o coração aberto, ela recebe mesmo as pessoas, deixa as pessoas à vontade. E deve ter muita gente assim, na idade parecida dela, assim, que não gosta, né? Vai apertar a campainha, vai encher meu saco, vai ficar fazendo sala, atrapalhar minha soneca, né? Isso, e é tão legal, né? Porque em tudo, né? Se a gente esmiuçar os assuntos, as situações, a gente vai achar essas diversidades de opiniões sobre coisas bem similares, né? Sem dúvida. E tá tudo bem, né? Faz parte, são as diferenças entre as pessoas, né? Não fosse assim, o mundo não teria graça, né? Claro. É verdade. E tá muito relacionado, assim, com o contexto de vida de cada um, né? O que a pessoa viveu, a maneira como ela cresceu, a maneira como ela foi educada, as amizades que ela foi fazendo durante a vida, ou não, né? Muita gente é mais introspectivo e não faz tantos amigos assim durante a vida. E tá tudo bem, né? São vários pontos de vista, são apenas as diferenças, né, entre as pessoas. É verdade, é importante a gente sempre ter a ideia do que o que a gente enxerga das pessoas é só o palco, né? É o que tá pra fora. E muita coisa que tá por dentro, por trás ali, da história da pessoa, que são os bastidores, a gente não conhece. Muitas vezes a gente acaba julgando a pessoa como... No caso do Angenor aí, sei lá, vai falar que ele é chato porque ele não curtiu um rolê cheio das festas, das bebidas e tal. Mas na verdade era o que ele procurava, né? O Enzo tá na subida da vida e o Angenor já tá descida, assim, ponto morto ali, de boa. E o engraçado da história é que era um sonho dele, né? E de repente, se ele tivesse numa outra situação, ou seja, se ele tivesse vivido essa viagem com a esposa viva, né? Talvez teria outra percepção, porque ela ia estar junto, né? Eles iam estar curtindo ali como casal, né? E com certeza a percepção teria sido diferente também, né? Então, tudo está relacionado com isso, né? Com o que a pessoa é em si, né? A essência dela, o ambiente e as companhias também, né? É verdade. Muitas vezes o timing da pessoa ali tá fora do desejo dela, né? Exato. Em muita coisa na nossa vida, eu acho que você já deve ter passado por isso mesmo, de a gente desejar muito uma coisa e de repente não ter condição de ter aquilo naquele momento, e daí futuramente, quando a gente consegue conquistar, já não é mais aquela, né? Não é a mesma verdade. coisa. Eu lembro um exemplo nada a ver, assim, quando eu era adolescente, tava lá no colegial, tinha lançado um celular chamado V3. Você lembra? Sei, eu lembro. Da Motorola, era tudo de ferro. Tinha uma tela enorme pra época. E eu queria ter muito aquele celular, mas ele era muito caro, muito caro.
Aí eu consegui comprar ele 2, 3 anos depois. Fiquei muito feliz nos primeiros dias, mas depois fui ver assim, tava totalmente fora do tempo. Nossa, ultrapassado, ainda mais relacionado à tecnologia, né? Que hoje você piscou o olho e já tem coisa nova no mercado, né? Sim, naquela época as pessoas estavam começando a colocar toca de música no celular, e aquele celular não cabia música nele. Então a gente foi a realização de um sonho tardio. Possivelmente assim como o caso do Angenor, né? Essa questão do sonho que ele tinha com a esposa de ir no cruzeiro foi no timing fora de hora ali. E sem contar que ela estava ausente, né? Então provavelmente ele já estava ali no baixo astral, né? Por conta da viuvez, né? Também. É difícil a gente julgar, já que a gente não conhece os bastidores do seu Angenor. E falando em julgamento é outro assunto que dá um vídeo de muito tempo, né? Porque é muito fácil a gente julgar, né? A gente sempre olha com os nossos olhos, o nosso ponto de vista, né? Com a nossa lente. E a gente nunca, régua, né? No geral, a gente nunca avalia, né, a possibilidade da pessoa ter uma experiência diferente, uma vida diferente sobre aquilo, e que isso faz com que ela tenha essa percepção diferente, né? Então fica a dica aí pra gente julgar menos, né? A gente fala isso para os outros e para nós também, né? Porque é muito comum do ser humano, né? Julgar o outro, né? Demais. A realidade de cada um é o embasamento para julgar alguma situação, né? E quando a gente vê alguém de uma realidade diferente, a gente acaba julgando a pessoa também, né? Sim. E aí tá errado, né? Não devemos fazer isso. É verdade, mas esse vamos deixar para um outro vídeo que é um assunto tão complexo quanto esse. Com certeza. Mas é legal, então esse sobre a opinião, já meio que engatando na questão do julgamento, fica a dica para as pessoas, né? Obviamente todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Mas para não cair no automático disso, né? De ver alguém com uma opinião adversa, uma opinião diferente da sua, e que ela tem motivos diferentes para acreditar naquilo, para sentir aquilo daquela forma, né, amor? Sim, com certeza. É isso mesmo. Então acho que é isso, né, amor? Por mim. É isso. Gostei da história. Legal. Saiu agora, nem tinha te contado, acho muito bem ela antes. Mas foi bem. Então um abraço pro seu Angenor e pro seu Enzo aí, que eles aproveitem muito aí o tempo que eles têm de vida. É isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço. Valeu, forte abraço, bons ventos. Fiquem com Deus.